Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui iniciando mais um GMcast e a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre a metodologia Voo de Cruzeiro, que foi construída com muito carinho e exclusivamente pelos nossos colaboradores aqui da GMZMOC. Não é isso, Diego? É isso aí, vamos falar um pouquinho do método, né? Sim. Do Voo de Cruzeiro, dar detalhes, como nasceu, o que é, como funciona, para quem serve e tempo também, né? Diferencial desse método aí para os nossos clientes. E Rafa, já para começar, para otimizar, não sei se você quer fazer algum tipo de abertura. Manda ver. Eu acho que o mais importante é explicar o que é o método, né? O que é um método para uma agência, né? Por que as agências precisam de um método desenvolvido próprio para entregar os projetos dos clientes? Legal. Bom, a metodologia ela foi desenvolvida ao longo de vários anos que a GMZ e a MOC atuam no mercado de comunicação. Então, eu sempre falo para os clientes o seguinte, comunicação se faz com acertos e erros. Né? A gente chama isso tecnicamente de testes AB. Então, eu faço um teste A, faço um teste B, sinto o estímulo, sinto o resultado, sinto o retorno que isso está trazendo do mercado para perto e a partir disso a gente vai aperfeiçoando as nossas estratégias e deixando a nossa comunicação cada vez mais assertiva. Quando começa o marketing digital, há 10 anos atrás aproximadamente, as agências até então estavam entendendo o que era o marketing, né? O que era o Google, o que era o Facebook, que foi chegando um pouquinho depois, e todas as demais ferramentas que hoje nós temos à disposição no mercado. E, basicamente, como que o método surge? Ele vai surgindo desses exercícios que a gente foi fazendo, de entender por que algo funciona, por que algo não funciona, e dos projetos que a gente foi construindo que eram cases de sucesso, dos projetos que nós fomos desenvolvendo que tinham alguns tipos de inflexões e que a gente enfrentava algumas barreiras para conseguir trazer algum tipo de retorno mais escalável, né, para a operação do cliente. E basicamente o que é o método? Ele é uma construção de processos, né? Eu sempre falo para o cliente o seguinte, quando ele entra na agência, do primeiro dia de contrato até o último dia, né, porque o nosso método ele é baseado em 12 meses, a gente sabe o que tem que acontecer. Exato. Né? E isso traz uma segurança para o cliente. Por quê? A gente não está vendendo para ele uma entrega de marketing digital. A gente não está falando, olha, compra aqui um trabalho de social media, compra aqui um trabalho de performance, compra aqui um trabalho de inbound. Não, a gente está falando para ele, eu vou te entregar uma solução integrada, onde eu estou atrelando todas as áreas de marketing digital que fazem sentido para que a empresa tenha sucesso, né? Porque marketing não é uma ação apenas isolada. Marketing é um conjunto de ações que nós fazemos em prol de um objetivo com métricas de resultado que nós vamos acompanhando ao longo do tempo. Então o método ele surge dessa forma. Agora tem uma curiosidade, Diego, muito legal do método, que eu sempre conto para os clientes, que é da onde que sai o Voo de Cruzeiro. Isso eu já ia perguntar. Todo mundo quer saber, né? Mas por que esse nome? De onde surgiu isso aí? Como é que é essa parada? E eu confesso que eu me apaixonei pelo como ele nasceu, né? Sim. Acho que isso é o que mais conectou o que de fato é um método com como ele nasceu. A história de como ele nasceu, pra mim, é incrível. É muito Conta legal. Aí. Basicamente, o que a gente fez? A gente queria trazer para dentro da cultura do marketing a alta performance, né? Marketing, tradicionalmente, vem daquela escola de criatividade, uma escola um pouco low profile, o pessoal um pouco meio bicho grilo, algumas pessoas até brincam e tal. Falei, não, cara, marketing é business, é negócio, a gente precisa ter processos claros, a gente precisa metrificar, monitorar, entender onde a gente quer chegar com o nosso cliente. E foi baseado nisso que a gente sentou, né, com a equipe e falou, cara, qual é o mercado mais organizado do mundo, assim, tipo, vamos fazer um bench, né? E aí a gente chegou no mercado aeronáutico, né? Então, assim, para você sair de um hangar e levar o avião de um ponto de origem para um destino, cara, tem uma série de milhões de processos e microprocessos e etc. E o que mais me cativou e o que eu mais busquei trazer o time para perto é o mindset aeronáutico, né? O mindset da aviação. Como que os caras pensam? Como que os caras resolvem problema? Como que os caras se organizam? Como que os caras criam checklists para tudo que acontece? E eu falei, cara, se eu trago essa experiência, se eu trago esse know-how para dentro do marketing, e aí a gente pega toda a nossa inteligência que a gente construiu ao longo desses anos e coloca isso, né, baseado nesse protocolo, a gente vai conseguir ter um método de alta performance. E aí nasce o Voo de Cruzeiro, né? Então qual que é o nosso objetivo? Eu sempre brinco que o cliente, quando ele procura a gente, ele está em turbulência, né? Porque ele está querendo resolver alguma coisa ou ele está incomodado com alguma coisa na operação de marketing dele. Ou ele precisa sair do ponto A para o ponto B. Exatamente. Ali, né? E aí ele fala assim, cara, eu preciso de um plano de voo.
né? Eu preciso de uma empresa que me ajude a chegar no destino que eu quero chegar, Exato. que me ajude a atingir as metas que eu quero atingir. E aí vem o nosso plano, né, que é o voo de cruzeiro, que é sair da turbulência, organizar a casa, colocar o marketing para rodar de uma maneira eficiente, metrificar tudo o que está acontecendo, posicionar o cliente dos avanços que a gente está tendo enquanto resultado de marca e levar ele para o próximo nível, que seria o voo de cruzeiro. Né? Exato. E para quem não entende muito de aviação, o voo de cruzeiro, quer dizer, o momento, né, de voo de cruzeiro é quando o avião está na melhor potência, né? Então ele está numa altura ideal para o voo, ele está numa altura onde ele consegue economizar combustível, ele está literalmente no equilíbrio master, indo ali para o seu objetivo, que é o destino final do voo, né? Então é aí que nasce. E a aviação tem processo até para apertar parafuso, né? Tudo. Tem alguém apertando, Tudo. alguém olhando, checklist, planilhazinha ali, a anotação, tudo certinho. Então isso foi onde eu me apaixonei pelo método e teve até um lance de pesquisa, né? Com piloto, com pessoas que trabalham na área para conseguir entender os steps Exato. de um processo de um avião sair de onde ele está até onde ele vai. E isso não começa no momento que o avião tá ali, né? Começa antes já, é todo esse processo. Então é muito processo e muito organizado, certo? A gente foi, de fato, mergulhar, né? Então a gente usou ali alguns recursos de networking, algumas pessoas que a gente conhece que são envolvidas com esse mercado e tal. E tem um outro ponto legal também, Diego, que assim... O mercado aeronáutico ele ensina pra gente também a experiência do cliente, né? Não é só o voo, não é só o marketing tecnicamente falando, mas é a experiência que você tem desde comprar a sua passagem ao chegar no aeroporto, a ser atendido pela aeromoça, ir até a sua cadeira, enfim. E a gente trouxe um pouco dessa visão também, cara, como que eu crio uma experiência incrível para o cliente da nossa agência, né? Esse cliente ele está confiando o sucesso do negócio dele, né, nas nossas mãos. A gente está ali para ser um porto seguro, para ser um apoio, para ser um comandante, né, que vai de fato levá-lo ali para um destino de sucesso. E a nossa preocupação é como que eu faço ele se sentir seguro, né? Porque assim, ninguém entra num avião se não se sente seguro. Exato. Né? Pensa que o avião está a não sei quantos mil quilômetros por hora, a não sei quanto. Né? E aí você fala assim, cara, eu preciso levar a segurança, eu preciso deixar o meu cliente confortável, eu preciso mostrar para ele um plano que faça sentido na cabeça dele, que seja tecnicamente um plano correto e assertivo, e fazer esse plano dar certo, né? Colocar isso em ação. Acho que é aí que nasce o voo de cruzeiro. E acalmar eles, né, durante as turbulências. Eu acho que na aviação tem isso também. As aeromoças estão lá para fazer esse trabalho de piloto, de acalmar, de falar, tá tudo bem, avisar que as turbulências estão chegando, faz parte do projeto, do trajeto, né? Então conectou muito, deu muito match esse projeto, esse método, né? Tem um ponto muito legal também, que assim, eu acho que essa analogia do mercado aeronáutico ela é perfeita para marketing em todos os sentidos. Porque, por exemplo, quando a gente pega um cliente, o primeiro ponto que eu faço na operação comercial, antes de entregar o cliente para o Diego, que vai cuidar do sucesso, é a gente entender o contexto dele. Né? Então, assim, quem é esse cliente? Qual que é o objetivo dele? Por que ele está nos procurando? E entender se o que ele deseja é real. Né? Quando eu falo real é no sentido de que assim, a expectativa ela está alinhada com a realidade. A gente não está falando de utopia, a gente está falando de uma caminhada. Porque, por exemplo, um avião não decola se tudo tiver em sinergia, né? E aí você fala assim, tá, o que é tudo para estar em sinergia? Por exemplo, se o clima não estiver bom, o avião não sai do lugar. Né? Se a manutenção não estiver feita, o avião não sai do hangar. Se todos os protocolos não estiverem em sinergia, o avião não sobe. Marketing é a mesma coisa. Se o cliente nos contrata e a gente não organiza a casa, se a gente não põe tudo para andar de maneira correta, se a gente não alinha expectativas de investimento, se a gente não alinha expectativas de funil de vendas, se a gente não alinha expectativas de CRM, se a gente não olha para o cliente de uma maneira completa, ele não vai sair do lugar. Né? Não adianta ele contratar a melhor agência do mundo. Ele vai precisar o quê? De uma agência que organize a casa, de uma agência que olhe para o mercado dele, que olhe para os concorrentes dele, que olhe para a operação dele. Que entende o momento atual dele, né? Exatamente. E eu acho que isso é
é um diferencial do método também. Exato. A gente se esforça ao máximo para entender esse momento atual do cliente. Mesmo quando ele não consegue nem ele dizer esse momento atual, a gente está ali com os nossos heads extraindo Exato. informação para entender de negócio, né? O momento atual do negócio dele. A gente fala até que movimentações dentro da empresa envolvem esse trajeto como um todo, né? Diretoria, troca de diretoria, troca de diretor de marketing, tudo isso envolve o projeto. E a gente trabalha conectado com essas informações também, certo? E tem um ponto legal que, assim, quando a gente pensa em marketing digital, quando a gente pensa nesses projetos, eu sempre falo o seguinte: a gente tem que olhar para dentro mais do que olhar para fora. Às vezes o cliente ele fica muito preocupado com o concorrente dele, né? Pô, meu concorrente está fazendo isso, isso, isso. Cara, vamos arrumar a casa. Vamos olhar para dentro do nosso terreno. Né? Vamos entender quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha escalabilidade. Óbvio que você ter uma boa noção do mercado, você acompanhar o seu concorrente, você fazer ali uma visão aprofundada do que está acontecendo com seus concorrentes é fundamental. Mas a nossa preocupação quanto agência é assim: eu trabalho para você, eu não trabalho para o mercado. Então eu quero entender o seu momento, quero entender qual é o teu contexto e quais são as ferramentas e as inteligências que eu tenho dentro da minha operação que vão acoplar com o seu momento para levar você para o próximo nível. Tá? Exato, exatamente. E aí eu já queria perguntar, na verdade eu sei, né? É uma perguntinha aí pra gente explicar pra turma. Para quem serve o método, né? A galera acho que pode entender, ver e falar: meu Deus, acho que não encaixa no meu negócio. Mas não é um método preso, né? Travado. Exato. Ele é um método onde a gente entende o destino, da onde você está partindo, para onde você quer ir, e ali a gente consegue personalizar esse método, certo? Exatamente. Esse é um ponto bem interessante, porque assim, a gente tem que ter na cabeça que marketing é ciência, certo? A partir do momento que ela é uma ciência, ela é uma técnica que você pode aplicar em diferentes contextos. Então, o que nós aprendemos ao longo desses 10 anos? Nós aprendemos que existe a fórmula mágica, que são as entregas que você não pode negligenciar dentro de um projeto de marketing digital para ter sucesso. Claro que a partir do momento que você faz essa fórmula mágica, você pode exponenciar isso em diferentes situações. Mas o método ele serve para qualquer mercado, para qualquer segmento. Né? Tamanho de empresas. É claro que para você colocar um método em operação, a gente tem que pensar basicamente em duas centrais de investimentos. A gente tem o investimento da agência, que seria o contrato que o cliente tem conosco, e você tem o investimento nas plataformas de veículo de comunicação e nas ferramentas. Né? Hoje, graças a Deus, o marketing tem várias ferramentas fantásticas que nos ajudam a potencializar resultado para os nossos clientes. Porém, você se organiza, você se prepara, você se planeja e coloca o método para rodar. Nós, né, a GMZ Mock, é uma agência que não é nichada. Então, nós temos dentro do nosso portfólio de clientes diversos mercados. A gente atende educação, a gente atende saúde, eventos, indústrias e assim consequentemente. Todas elas utilizam o nosso método e flui. E tem resultado. Né? Por isso que o método, a gente sempre fala, é comprovado. Né? Então, assim, ele é comprovado por dois sentidos, porque ele vem de base de experiência e ele vem de comprovação de cases, de fato, que a gente conseguiu construir ao longo dessa jornada, desses anos todos, e levar os nossos clientes aí para uma taxa de sucesso bem legal. Exato. E quem estiver vendo esse vídeo na nossa página, Voo de Cruzeiro, certo? Vai lá na abinha Cases lá e dá uma lida, né? Exato. Os cases que a gente tem lá também, para ver essa comprovação de números, de resultados e por aí vai. E a gente já falou então que não é fechado, né? É um método personalizado, ele não é um pacote que você compra e pronto, leva esse pacote. Então a gente olha de onde está partindo, para onde vai e olha para o método, o que vai fazer sentido ali dentro. E o que tem dentro, assim, porque a galera... A gente tá falando de método. Vamos explicar, né? O que tem dentro, né? Vamos explicar, porque tem rede social, tem mídia, né? Que é o tráfego pago, tem embalde, tem geração de conteúdo, tem material rico, tem pesquisa, tem planejamento, tem tudo. Exato. Vai lá, Rafa. Vamos falar do passo a passo? Se eu esqueci de alguma coisa, você vai me lembrando. Eu vou reforçando aqui. A ideia é a gente esmiuçar bem, deixar bem detalhado como que funciona o nosso método. Então, assim, o cliente ele chega até a agência, ele vai bater um papo comigo, né? Eu vou entender o momento dele, vou entender o cenário dele, quais são as suas expectativas, o que ele quer para o sucesso do negócio dele.
E a partir disso a gente obviamente vai apresentar uma proposta, vai fechar um contrato e vamos dar início no projeto. A partir do momento que a gente dá início no projeto, a gente chama essa etapa de kickoff, né? O que é o kickoff? Kickoff é quando a gente vai fazer o onboard do cliente, que é as boas-vindas. A gente vai introduzir dentro do cliente a cultura da agência, os nossos protocolos, nossos processos, a nossa forma de trabalho. Então é feita uma reunião onde eu levo e apresento esse time para o Diego, que é o nosso diretor de sucesso dentro da agência. Então ele vai cuidar para que o seu projeto atinja todos os indicadores e resultados que foram determinados dentro desse momento de negociação comigo. E ele vai apresentar esse cliente para a operação da agência, né? Todos os clientes da agência, eles têm uma equipe que nós chamamos de squad. Essa squad é uma mini agência, né? Que tem todas as áreas ali que envolvem o projeto de comunicação. E toda a squad tem uma liderança que é um atendimento que nós chamamos de Customer Success, né? Então esse atendimento ele recebe esse cliente, recebe as minhas orientações, recebe as orientações do Diego e a partir disso a gente começa as primeiras reuniões de briefing, né? Para que serve a reunião de briefing? A reunião de briefing serve para que o Diego e o time de atendimento possa, de fato, mergulhar no universo do cliente, né, de entender exatamente as peculiaridades, né? Eu chego até um certo ponto, mas vocês aprofundam realmente ali o debate junto com o cliente. E desse briefing a gente vai entregar essas informações para o nosso time de estratégia. Então nós temos a Elana, que é a nossa head de estratégia, ela vai receber essas informações, se precisar ela também vai coletar algumas informações com o cliente, né? Vai fazer um processo de pesquisa. Então, dentro desse processo envolve cliente oculto. O que é o cliente oculto? A gente se passa como um cliente, sem que vocês saibam, e a gente vai entender exatamente como é a jornada de venda de vocês. Porque é muito comum o cliente achar que a jornada de venda deles é de um jeito, e aí, de repente, na prática, o colaborador negligencia, pula processos, não faz como deveria, e assim consequentemente. E também, obviamente, a gente vai fazer o processo de cliente oculto em alguns concorrentes que o cliente nos aponta como suas principais referências ou como aquela pedrinha no sapato que acaba incomodando a gente durante a operação, né? Exato. Feito isso, né, enquanto a gente está montando esse planejamento estratégico, a gente tem a entrega do cronograma completo da campanha. Da campanha não, do projeto. Eu acho que é válido falar também, Rafa, o tempo, que é o diferencial do método. Esse planejamento completo, que é um materialzão robusto, né, que o cliente recebe na mão dele, a gente entrega em quanto tempo? 30 dias. Na verdade, assim, não é só o planejamento, né, Diego? É muito mais que o planejamento, porque a gente vai fazer a etapa do briefing, a gente vai fazer a etapa de pesquisa, aí nós temos o plano estratégico. Depois que a gente apresenta o plano estratégico para o cliente, a gente tem os planos táticos, né? O que é o plano tático? É como cada área vai construir os seus resultados. Então, o plano estratégico ele vai dizer assim, aonde eu quero chegar. E o plano tático é como eu vou chegar nesses indicadores e nesses resultados. Então, a gente vai validar o plano tático de todas as áreas com o cliente. Depois disso, a gente tem, quando o cliente ele já vem de uma agência para nós, ou quando o cliente já tem um departamento de marketing, ele já tem todas as campanhas dele rodando. Então, nesse processo de 30 dias, a gente vai fazer o quê? As auditorias. Então, a gente vai entrar em todas as ferramentas que ele tem contratado, em todos os painéis de mídia que ele faz campanha e vamos auditar. O que está errado, o que está legal, o que está bom, o que a gente pode mexer que já vai criar um impacto muito legal na operação dele. Isso tudo em 30 dias vai acontecer. 30 dias, então. E se o cliente não tem uma agência, a gente vai fazer o setup, que é criar esses painéis, contratar as ferramentas, deixar elas todas integradas, para que a gente possa começar esse trabalho a partir do segundo mês. Exato. Então aí está um grande diferencial. 30 dias você tem um planejamento robusto em mãos, que o cliente, além de ser um grande material para a gente executar todo o projeto, o cliente pode guardar isso, né? Sim. Com muito carinho ali, ter essa visão macro do negócio dele ali. Tem um outro ponto também que a gente faz nesse processo, que eu queria que você explicasse para a gente, que é o mapeamento e a arquitetura de processo de marketing e vendas. Exatamente. Dentro desse planejamento tem uma etapa que a gente chama de framework, né? Que mapeia marketing, vendas e pós-vendas. Então aqui é mais uma maneira de aprofundar no negócio do cliente, de entender de ponta a ponta. A gente fala muito de marketing e vendas, né? Mas eu gosto muito mais da etapa do pós-venda, que é onde a gente consegue criar programas de indicação, retenção de cliente. Dá pra fazer muita coisa nesse pós-venda. Então é um framework onde a gente conversa com o
time de marketing, conversa com o time de vendas, e a gente pega visões individuais, junta esse cenário, esse cenário do que a gente coletou, mostra o cenário atual do cliente, como eles enxergam o processo, e ali é legal porque marketing enxerga de uma forma, vendas está enxergando de outra. Então ali a gente consegue alinhar ruídos, os gaps, ferramentas que faltam no processo, ou ferramentas que estão no processo e não estão sendo utilizadas. E aí a gente arranca, corta custo, insere outra se necessário. Então a gente consegue mapear de ponta a ponta e depois apresenta ainda um cenário ideal. Então a gente traz o atual e o ideal. Em cima do ideal já começam alguns apontamentos de melhoria, onde a gente vai alinhar esse processo de ponta a ponta. Legal. E legal desse material, além de visual, um PDF, eu gosto muito de imprimir um A2, um A0 grandão, entregar para o cliente, colar na parede e olhar. E é um documento vivo. O processo mudou, entrou funcionário, saiu funcionário, a gente consegue ir no material mudar esse processinho de marketing e vendas lá de forma fácil. Entendeu? Legal, show de bola. Tem um ponto legal também que a gente coloca nesses 30 dias, que é o desenho do Key Vision, né? Que é o conceito criativo do cliente. Exato. Então, após a apresentação do plano estratégico, quando a gente vai fazer os planos táticos, a gente apresenta para o cliente também o conceito visual de como que a gente imagina trabalhar a marca dele e quais são os tipos de fontes ou as brincadeiras visuais que a gente gostaria de fazer para tornar a marca dele mais chamativa perante o mercado e a concorrência, e valida isso também dentro desses 30 dias. Exato. Né? Ele pode vir com o manual da marca, ele pode vir com o conceito, com tudo, já não tem problema. O que a gente cria aqui é um gabarito para o time de criação, né? Como se fosse um gabarito para antecipar, agilizar as aprovações. Então, se o cliente já aprova de início aquele conceito visual de fonte, botão, tudo que a gente já põe nesse manualzão aí, a gente acelera as aprovações de publicação, anúncio, e-mail marketing, landing page, por aí vai. Perfeito. E tem um outro, aí assim, acaba por aqui? Claro que não. Né? Porque a gente tem a nossa entrega master dentro desses 30 dias, que é o quê? Sentar com o cliente e definir o que para ele é importante ser avaliado e metrificado mês a mês para a construção do nosso dash. Então, todos os clientes da GMZMOC, eles têm um dashboard que é personalizado, feito sob medida para os KPIs e os OKRs da campanha dele. Esse dash, ele tem acesso mobile, ele pode acessar em tempo real para entender quais são os indicadores, seja de campanhas, seja de indicadores de marketing, etc. E, obviamente, que todos os meses a gente vai sentar com o cliente para discutir esses números. Mas ele tem um controle, né? Ele está na casa dele, ele está viajando, ele está numa reunião, ele está no escritório, aonde ele quiser, ele pode acessar e ele pode ver esse dash em tempo real. Acho que isso é muito legal, né? Eu acho isso um material incrível, principalmente para o time de marketing das empresas. Sim, gestores, né? Porque a diretoria acontece que do nada precisa de uma informação, investimento que está sendo colocado, o que está rodando, quais são os anúncios, como que está acontecendo. Então o time de marketing, gestores, diretores tem na palma da mão ali a qualquer momento, não precisa solicitar para a agência, aí tem o tempo de solicitar, de receber. Então já está ali um link, né, um material com eles. E o que eu acho legal dos relatórios é que no relatório, no começo do projeto, se deixar a gente apresentar um relatório, serão mais de 100 lâminas ali de relatório. Então, quando a gente define o que o cliente quer ver, claro que tem alguns pontos que são o mínimo que tem que ter num relatório, uma leitura mínima. Algumas leituras são só nossas mesmo, como agência, e as leituras que o cliente quer ver. E aí, isso que eu acho legal bater no começo do projeto, por isso que eu acho muito importante esse detalhe, essa etapa dentro do método, entendeu? E uma coisa que eu quero frisar aqui, para quem está nos ouvindo, que assim, é um dash feito para o cliente. Exato. Não é um dash Ctrl+C, Ctrl+V que eu vou replicar para todo mundo. Então, a gente vai sentar e falar assim, olha, para o seu CEO, para o seu diretor ou para os seus diretores, para o board da agência, da empresa, o que eles querem saber? Né? Porque, às vezes, obviamente que um gerente de marketing ele vai querer saber de muitas métricas, mas talvez um CEO não. Ele quer falar, olha, eu quero essa e essa. Esses indicadores para mim é o que eu quero mapear. Qual a taxa de conversão daqui para cá, quanto tá vendendo? Então vamos colocar isso aqui no destaque dentro do Dash, o cara vai acessar lá com o login com a senha dele, o gestor vai poder ver os indicadores certinho, tirar todas as dúvidas e assim consequentemente. Exato. Né? Então a gente olha muito para isso porque a partir do momento que a gente entende que marketing é ciência tem que ser medida. Aquilo que não se mede, você não melhora. Né? Então a gente olha muito para isso porque a nossa preocupação é com o resultado. Eu sempre falo para os clientes quando eu estou numa prospecção que a gente não ganha dinheiro no primeiro ano de contrato.
obviamente que a gente tem as nossas margens de lucro, etc e tal, mas eu ganho dinheiro com a fidelização. Né? Então eu tenho clientes hoje na agência que estão com a gente há 7 anos, há 6 anos. É com esse cara que eu ganho dinheiro, porque eu cresço com ele. Exato. A empresa dele cresce, a minha empresa cresce junto e assim a gente evolui. Né? Eu acho que essa é a mágica. Né? Exatamente. Todos dentro de casa, né? Tem essa ideia. A gente tem clientes com muito tempo de casa, inclusive. Sim, né? sim, graças a Deus. É um dos nossos Amo orgulhos vocês. aqui, né? E aí, enfim, fizemos tudo isso, terminamos os 30 dias. A partir do segundo mês, o que vai acontecer? A gente vai colocar todas as campanhas para rodar, né? O nosso método, ele é pautado em alguns pilares. Então, o primeiro pilar é o pilar da automação, que é a capacidade que a empresa tem de conversar com a sua base de clientes ativos ou inativos de maneira automatizada. Né? Então hoje a gente tem vários recursos, ferramentas, inteligências artificiais, várias coisas que dá para a gente fazer para a gente manter a nossa empresa sempre dialogando com o mercado. Exato. Acho que esse é o principal ponto. Segundo pilar que a gente tem é o pilar da mídia performance, que é a capacidade que nós temos de atrair o público ideal para dentro do nosso universo, certo? Eu tenho um produto, eu tenho um serviço e eu tenho um potencial cliente que nós chamamos de CP, né? O ICP, que é o perfil ideal de cliente, que eu quero atrair para dentro da minha jornada, para dentro dos meus fluxos e assim consequentemente. O próximo ponto que nós temos é o sales, que é justamente a parte de vendas, ou seja, eu trago o cliente, eu faço automações com esse cliente, eu me relaciono com esse cliente, eu levo para ele conteúdo de qualidade. Qualifica ele. Porém, eu preciso entender o que está acontecendo com a jornada. E como que eu entendo o que está acontecendo com a jornada? A partir do momento que eu tenho uma gestão de CRM, onde eu educo o meu time comercial a trabalhar com esse software, né? A entender como que funciona uma lógica de vendas, a colocar isso de maneira estatística para que a gente possa entender os resultados. Por quê? Para nós, é muito importante entender quem comprou o nosso cliente. Mas para marketing, o mais importante é entender quem não comprou. Por que não comprou? Quais foram os motivos que fizeram o meu cliente a fechar com a concorrência ou a não fechar comigo? A partir do momento que eu começo a extrair esses dados, eu começo a criar uma ideia estatística dessas informações, eu sou muito mais inteligente do ponto de vista de estratégia para poder pensar fora da caixa e trazer alternativas para eu quebrar essas objeções ou quebrar essas barreiras de venda. Então a gente olha muito para isso. E o último ponto é a parte de conteúdo, né? Conteúdo para blog, conteúdo para redes sociais, que é a capacidade que eu tenho de criar informação relevante. Porque hoje as pessoas estão cansadas de anúncios. As pessoas não querem só receber compre aqui, compre agora, X% de desconto, frete grátis e assim consequentemente. As pessoas elas querem o quê? Marcas que conseguem se conectar com elas, que conseguem passar uma mensagem, que consigam de fato criar uma interação. E a partir disso a gente tem a jornada de compras. Né? Então a gente se preocupa com isso e a nossa metodologia vai olhar para todos esses pilares e vai ter ações, iniciativas e processos para cada um deles. Exato. É mais ou menos isso. Né? É o resumo do resumo, porque tem muita coisa dentro do método. Inclusive, quem reforça está vendo isso dentro da página do método. Se não está vendo dentro da página, vai lá no nosso site, jamesemoc.com.br, procura lá a página método Voo de Cruzeiro. Tem todos os detalhes, o que entra dentro de cada etapa ali. E a gente fala, né, é um método que tem 12 meses, Sim. Né? Mínimo 12 meses. Aí o cliente fala, acabou, e agora? Agora a gente vai olhar para o próximo destino. Então, se eu cheguei... Vai mudar de avião, pegar um avião mais potente agora, né? Exatamente, agora eu vou para o próximo destino. Então, isso que é o legal do método. Então, e por ele não ser blocado, fechado, a gente chega, personaliza de novo para esse próximo destino. E por isso, temos clientes com 2, 3, 5, 7 anos dentro de casa, pegando um destino diferente a cada ano, a cada projeto renovado, vamos dizer assim, né? Eu sempre brinco, né? Você pode fazer uma viagem interestadual e você pode fazer uma viagem intercontinental, né? Você pode mudar de continente, você pode viajar o planeta, então a gente está aqui para isso. Por quê? Quando você é uma empresa organizada, que tem processos e tem objetivos, você atinge, né? Pode ser em mais ou menos tempo, mas você vai buscar os seus objetivos, você vai buscar os indicadores que você quer. E o nosso papel é o que? Ajudá-los a fazer essa caminhada. Uma questão que os clientes sempre me perguntam quando a gente está conversando, principalmente gestores de marketing, é assim, como que eu mapeio, né? Como que é o processo do marketing do ponto de vista de atendimento? Porque a gente sabe, né, Diego, que existe uma falha muito grande nas agências do ponto de vista de atendimento. Né? E você, como guardião do sucesso aí dos nossos clientes, você pode ajudar bastante a gente nisso. Então, a gente tem 3 steps, né? Primeiro que quando o cliente ele fecha um contrato com a James Mock, a gente tem 2 formas de lidar com ele. Uma é
os nossos e-mails, tudo, a gente formaliza tudo por e-mail. E o segundo é o grupo de WhatsApp que a gente cria. Nesse grupo de WhatsApp, a gente tem o nível atendimento, que é a CS, que vai cuidar da conta de vocês. A gente tem uma supervisora de atendimento que está ali dando toda a retaguarda que vocês precisam. E a gente tem o Diego, que é o sócio, o diretor da agência, que cuida do sucesso do negócio. Exato. O atendimento é quem vai estar no dia a dia da operação. Mas tem 2 olhares ali em níveis de hierarquia diferentes, olhando para o seu projeto e olhando para o seu negócio. Né? Outro ponto legal que a gente faz é o seguinte: a gente tem a cultura do check-in, check-out. Exato. Explica um pouquinho o que é isso. Explico. Falando primeiro dessa visão, né, de sucesso, de atendimento, tudo, a gente tenta sempre prestar conta para o cliente a todo momento. Então, acho que isso traz uma saúde muito boa, traz algo saudável para o projeto. O projeto flui de forma mais tranquila. Então, tem uma visão semanal, quinzenal, mensal e trimestral. Então, a gente está sempre olhando o projeto. Também temos as 3 camadas, como você falou. O CS da conta, a supervisora e eu no grupo, mapeando, pegando todo tipo de ruído. E o check-in nada mais é que uma reunião. Todas as segundas são reuniões da agência, onde a gente olha internas, todos os clientes. E ali a gente começa a falar de entregáveis dos clientes, ponto a ponto, coisas que estão para sair, coisas que estão para entrar. Começa a analisar esses pontos. Pega esses pontos e entrega para o cliente já sabe o que vai acontecer naquela semana. Então ele consegue falar, mas eu não preciso disso, eu acho que eu estou precisando daquilo, porque vai acontecer isso, aquilo aquela semana na minha empresa. Aí a gente consegue trocar com o cliente ali os entregáveis, fazer uma negociação saudável, eu brinco de discutir no bom sentido, e alinhar o que vai sair aquela semana. Também temos o checkout, que é uma comprovação de números, então chega através dos e-mails. O check-in chega através do grupo de WhatsApp, então fácil, o cliente olha na hora ali, entende o que vai acontecer naquela semana. E o check-out chega através dos e-mails, com os números, relatórios, tudo certinho. As reuniões mensais, né? Então fecha o mês, a gente tem uma semaninha de montagem de relatório, na próxima semana a apresentação dos números do mês. Trimestre é avaliar o trimestre como um todo, o resultado como um todo, e de trimestre em trimestre a gente acaba avaliando o ano como um todo, né? Os 12 meses. Por que a gente avalia trimestralmente? Porque a gente tem um planejamento macro pensado no ano, né? Pensado nos 12. Exato. Porém, a cada 3 meses a gente pergunta assim para o cliente: houve alguma mudança no seu segmento? Seja do ponto de vista de legislação, seja do ponto de vista de concorrência, ou até mesmo interna, que vai influenciar a nossa estratégia. Porque se houve, a gente aciona o nosso time estratégico, a gente repensa o planejamento, porque planejamento ele tem que ser fluido, ele não pode ser rígido. Né? E a partir disso a gente repensa as questões táticas e põe para rodar. É importante a gente colocar que assim, o método voo de cruzeiro ele é 100% personalizado para a realidade do cliente. O que é o método? O método ele é uma consciência e uma experiência técnica, científica, do que precisa acontecer dentro de um processo, de uma conta, de uma gestão de marketing, para que o cliente tenha sucesso. Agora, como que eu vou customizar isso? Aí é um relacionamento cliente-agência. O nosso planejamento estratégico é desenhado pensando ponto a ponto de maneira extremamente detalhada para a realidade do nosso cliente. Não é um planejamento estratégico que a gente simplesmente vai pegar informações rasas de mercado e vai ter ali um ponto de vista superficial para fazer alguma coisa para a conta. Então, isso é bem importante a gente colocar isso, porque eu sinto muitas vezes conversando com os clientes, com os gestores de marketing, essa dificuldade. Ele fala assim, cara, minha empresa é muito técnica, o meu mercado é muito técnico, será que vocês vão conseguir trabalhar? Né? Tem até um case muito legal nosso aqui da Cobral, que a Carola fala assim, vocês estão prontos para vender abrasivos, porque é um mercado extremamente técnico, eles trabalham com abrasivos para mármore, a capital do mármore no Brasil é o Espírito Santo, e a gente faz ações a nível Brasil, porque é uma empresa nacional, mais de 50 anos de empresa, então é uma empresa super tradicional, e a gente implementou várias modernidades do ponto de vista de marketing, né? Fez a empresa quebrar alguns paradigmas, né? Entender que era preciso modernizar. E o método super funcionou para ela. Por quê? Porque ele é personalizado. Exato. Ele não é uma coisa que eu copio e jogo de um lado para o outro. Eu vou entrar com a ciência, vou customizar isso e vou entregar para o cliente essa experiência. Exato. E para fechar, né, Rafa? Personalizado, 30 dias, um planejamento robusto na mão. Mapeia de ponta a ponta, entende o momento atual, te leva do ponto A para o ponto B. Bom, quer saber mais sobre o método voo de cruzeiro, né? Bonitão aqui, registrado inclusive, né? É nosso, tudo certinho.
chama lá no nosso ponto de contato, né? Se Sim. tá no site, tem o WhatsApp, tem o formulário, tem tudo certinho. Vai bater um papo com o Rafa e saber um pouquinho mais sobre o método Voo de Sim. Cruzeiro. Vai Certo? ser um prazer poder atender vocês, falar um pouquinho mais sobre o método, explicar ponto a ponto. Nas minhas reuniões comerciais eu explico todas as áreas que o método atua de maneira micro, né? Aqui a gente está falando de maneira macro, mas lá eu vou explicar ponto a ponto toda essa jornada, todas as veias e as raias que a gente vai estar atuando com vocês estrategicamente. E espero poder ajudá-los, né? O método é algo que foi pensado com muito carinho para a gente potencializar o sucesso nas empresas. Essa é a missão da GMZ Mock, a gente levar sucesso, prosperidade, crescimento para as empresas que nós trabalhamos, para a gente fomentar o empreendedorismo dentro do nosso país, para a gente ajudar os empresários a ganhar dinheiro, a crescer e levar prosperidade para os seus colaboradores, para todos que estão envolvidos ali no seu ecossistema, e que a gente possa de alguma forma ajudá-los nessa caminhada. Contem com a gente, estou à disposição. Caso você já seja uma empresa, caso você seja um gestor de marketing, caso você seja um CEO, um diretor, me traga ali, preencha aqui o formulário ou clica aqui no WhatsApp, eu vou receber as suas informações e vou fazer uma análise da sua empresa inicial, a gente marca um diagnóstico, eu pego algumas informações estratégicas, levo para o meu time, a gente faz um mapeamento, apresenta para vocês, porque a gente não quer vender por vender, a gente quer vender de maneira técnica, a gente quer mostrar para vocês que nós somos a melhor empresa, a melhor agência para estar com você nesse momento, porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você não sentir confiança, se você não olhar no olho e não falar, cara, gostei dessa agência, esses caras vão me ajudar a chegar onde eu quero, não feche, porque a gente precisa de transparência, a gente precisa entrar em dados sensíveis do seu negócio, a gente precisa trocar informações que são muito confidenciais e que a gente vai precisar de uma parceria, um namoro, né? A gente vai estar junto com vocês para fazer acontecer e a gente vencer todas as turbulências, porque convenhamos, turbulência é o que esse país mais sabe fazer, né? Então a gente está aqui à disposição para ajudar vocês a sair desse sufoco. Isso, e se vocês fecharem, né, passarem do Rafa ali, vai ser um prazer viajar com vocês. Com certeza. Eu sou tocar esse projeto. Eu sou só o cara que joga o tapete vermelho, o comandante é ele ali, ó, ele com o time de squads. Pilota lá com um time, inclusive, time incrível, né? Sim. Mas é isso, gente. Obrigado. E, Rafa. É isso, aguardo vocês. Clica aqui, preenche o formulário e vem falar comigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.